Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O apóstolo Paulo, em nome do Senhor, nos exorta a nós líderes, todo cristão deveria ser um líder, a cuidarmos de cada ovelha. O trabalho do líder não é aparecer, se mostrar e ficar dando entrevistas e, enfim, viralizando na internet. O trabalho do líder não é aparecer, mas é servir a cada irmão que Deus entregou aos seus cuidados. Não é isso que acontece. O modelo evangélico no Brasil está muito deteriorado. Igrejas grandes, massificadas, líderes que são, às vezes, até déspotas, ditadores, mandando e acontecendo. Alguns líderes que fazem do bolso deles a tesouraria da igreja, ou seja, todo o dinheiro vai para eles fazer o que quiserem, viverem uma vida nababesca, ficarem gastando dinheiro assim de qualquer jeito, com as coisas mundanas, enquanto o povo não sabe do que eles fazem, e eles também não cuidam das pessoas, eles só sabem fazer reuniões, aparecendo, organizando reuniões com verdadeiros shows para atrair e agradar as pessoas, enquanto os crentes ficam sem assistência, como ovelhas sem pastores. Uma ovelha sem pastor, embora dentro da igreja, é uma tristeza. Ela vai à igreja assistir reunião massificada e não tem ninguém que dê atenção a ela, que cuide dela. Uma ovelha sem pastor. Jesus se condoeu desse tipo de gente, aqueles que são como que ovelhas sem pastores. As igrejas estão cheias de ovelhas sem pastores. Os pastores estão lá na frente, os líderes, para aparecer, para dirigir reunião, depois saírem dali para cuidarem da sua imagem, do seu ministério, mas não estão cuidando das ovelhas. Isso é muito triste e o Senhor exorta os que são chamados para serem líderes, vão prestar contas diante do Senhor de cada ovelha que lhes foi confiada. Portanto, esse modelo de cuidar de um a um não está sendo valorizado no Brasil. Os grandes líderes, aqueles que fazem sucesso, são os que viralizam, os que reúnem multidões, os que aparecem, os que usam muito dinheiro do povo de Deus e se metem na política, em grandes reuniões. A Bíblia fala de um rei que errou muito. O Josafá foi um rei bom, mas ele se aliou com Acabe e foi cuidar de política externa e abandonou o seu povo em Judá. Levou um susto, quase morreu numa guerra e quando voltou ele entendeu que Deus o estava chamando para cuidar das ovelhas de Judá. E aí ele passou a fazer isto. O apóstolo Paulo teve um ministério que foi crescendo em importância, em número de pessoas e também na ira dos inimigos. Paulo foi crescendo. As primeiras igrejas, nós não sabemos o futuro, como foi o futuro daquelas igrejas da Galácia, aquelas igrejas, as primeiras, Antioquia, da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe, nós não sabemos qual foi o futuro daquilo, mas há outras igrejas que cresceram bem e há uma menção a essas igrejas no Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, foram igrejas que se tornaram pujantes, grandes. Algumas foram fundadas diretamente por Paulo, algumas foram fundadas por discípulos de Paulo. O ministério dele foi evoluindo. Em determinado momento, ele foi chamado para ir a Éfeso, que era uma cidade grande,
e ele avaliou a situação. Uma porta grande foi aberta, mas eu não tenho condições de entrar por essa porta agora. Se Deus quiser, eu volto para vocês aqui em Éfeso. E partiu para a Macedônia, foi fazendo outros trabalhos e chegou a hora, no capítulo 19, em que ele voltou. Agora sim, começou o trabalho em Éfeso. Encontrou ali alguns discípulos que já eram convertidos e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nem sabemos que existe o Espírito Santo. Mas vocês creram em quê? Bem, no batismo de João. Então deixa eu explicar para vocês. As 4 leis espirituais, o batismo em Jesus, a vida nova, a necessidade de unção do Espírito Santo. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Depois Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e profetizar. Eram uns 12. Com esses 12 e mais os outros discípulos que Paulo trouxe, como Lucas, Silas, Timóteo e vários outros, começou o trabalho em Éfeso. Eles foram logo perseguidos na sinagoga. Paulo alugou um salão ao lado, que era chamado a Escola de Tirano, e ali começou a se reunir diariamente, dando o ensino, orando e enviando esses discípulos para testemunharem do Senhor em outros lugares. E então, Paulo ficou ali 3 anos, mais de 3 anos na cidade de Éfeso. O evangelho cresceu, se fortaleceu, se expandiu e se espalhou por outras regiões da Ásia Menor, a ponto de a Bíblia dizer que toda a Ásia foi evangelizada pelos discípulos de Paulo quando ele estava em Éfeso. Foi um trabalho bem sucedido. Isso para mim é um modelo. Eu estou longe de chegar lá e eu gostaria de estar todos os dias tirando dúvidas, orando com os irmãos, ensinando, mas quem quer aprender? Quem quer obedecer? E esses irmãos irem para outros lugares. Isso tem acontecido ao longo do tempo conosco na comunidade, mas muito devagar. Eu gostaria de ver líderes mais dedicados, compromissados com o Senhor, amando o Senhor o dia todo e dedicados à obra do Senhor o dia todo dia, para se espalharem e levarem o Evangelho, abrirem células por todo lado. Deus tem me dado essa alegria, mas muito devagar. Eu gostaria que fosse muito mais. Se nós travamos, nós ficamos devagar por causa dos líderes que não crescem na velocidade que a gente gostaria. Paulo imitou Jesus. Em 3 anos de ministério, Jesus fez muito, fez discípulos que continuaram o seu ministério. Paulo, em Éfeso, ficou 3 anos, ensinou, pregou, Deus fez muitas curas e milagres através dele, e ele mandou os discípulos que evangelizaram a Ásia Menor toda. Mas aí chega o capítulo 20. Paulo já tinha saído de Éfeso, Deus já estava dizendo que aquele ministério tinha terminado. Deus permitiu na sua soberania que houvesse um levante, o Demétrio, com os fabricantes de imagens da Diana dos Efésios, ou Ártemis. Ela tem vários outros nomes, aquele demônio que se fazia passar por uma deusa mulher. E ele fez uma confusão tremenda, e a confusão mostrou a vontade de Deus, que era para Paulo sair dali. Paulo aproveitou para dar uma volta lá pela Macedônia e Grécia, todas aquelas igrejas lá de Filipos, Corinto e todas aquelas igrejas que ele tinha fundado, para coletar uma oferta para os cristãos judeus da Judéia que estavam passando fome. Nesse giro que levou vários meses, Paulo manteve o contato com Éfeso e, na volta,
ele, quando chegou a um lugarzinho chamado Mileto, era um porto de uma cidade pequena, próximo a Éfeso, ele não queria aportar em Éfeso. Então, de Mileto, ele mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Não sabemos o número e a Bíblia não fica falando de número de propósito. Não temos a mínima ideia de quantos eram os irmãos em Éfeso, mas nós podemos imaginar que eram dezenas de milhares, muita gente se converteu. Mas a Bíblia não fala em número de propósito. E os presbíteros também não diz o número deles. Paulo mandou chamar os presbíteros e começou a dizer para eles: eu estou me despedindo de vocês. É a última vez que eu vou ver vocês, vocês vão me ver. Vocês são testemunhas do que eu fiz entre vocês, de como eu desenvolvi o ministério que o Senhor me deu. Nunca deixei de anunciar o que era importante, dei testemunho, trabalhando noite e dia para não ser pesado a ninguém, preguei o tempo todo o arrependimento e a vida nova no Senhor. Agora vocês prestem atenção, atendam a essa palavra, vocês que o Espírito Santo constituiu bispos, supervisores, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu sangue. Responsabilidade é grande que vocês têm por serem líderes, chamados por Deus. Eu sei, Paulo continua, que depois da minha partida, entre vocês penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ou seja, falsos obreiros, falsos apóstolos virão, líderes enganadores, líderes atrás de dinheiro. E, em geral, essa gente faz sucesso. Você já reparou que em todo lugar, esses líderes que se enriquecem com o evangelho, que fazem propaganda de si mesmos, que falam muito o eu, que chamam atenção para si mesmos, eles são os tais. O povo gosta desse tipo de liderança. Você já reparou como o povo gosta de ser enganado? Pois é, eu estou alertando vocês, Paulo continua, que falsos obreiros, falsos apóstolos virão para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Mas dentre vocês mesmos se levantarão homens maliciosos, falando coisas pervertidas, para arrebanhar os discípulos atrás deles. Ou seja, perigos virão de fora, falsos obreiros, e o perigo virá de dentro de vocês, aqueles gananciosos, carnais, soberbos, líderes que não santificam a sua vida, que são vaidosos, que receberam dons de Deus, mas chamam a atenção para si mesmos. Esses também vão desvirtuar o rebanho. Portanto, a conclusão que eu quero deixar para vocês é que vocês vigiem, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, eu estava atento para cuidar de vocês e não permitir que esses maliciosos dominassem o rebanho. Mas agora eu vou embora e essa responsabilidade vai ficar com vocês. Eu me lembrei da passagem que está em Mateus, no capítulo 10, Jesus dizendo: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim causar divisão entre a mãe e sua filha, entre o pai e seu filho. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Vamos pensar aqui no que Jesus disse e o apóstolo Paulo lembrou quando chamou os presbíteros da igreja em Éfeso. Os maiores inimigos são os de dentro. Na própria casa estarão divididos 2 contra 3, 3 contra 2 por causa do evangelho. Os maiores inimigos do homem são da sua própria casa. É do nosso meio que se levantam os irmãos que vão causar maior estrago na obra. Eles vão se levantar contra nós. Mas por que nós não detetamos antes? Eles eram joio no meio do trigo. Eles eram pessoas que não somaram. Em algum momento eles vão subtrair.
eles não ajuntaram. Ficaram 10, 20 anos no nosso meio sem produzir fruto nenhum. Em algum momento eles vão endossar uma divisão, eles vão se levantar contra nós. Os inimigos maiores do evangelho são os de dentro. Mas Jesus conta uma outra situação aqui que eu acho muito importante em Mateus 10, 37. Um aspecto é a divisão. Inimigos, pai, irmãos, parentes se levantando contra nós. Inimigos. Mas a outra situação é a sedução. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. A sedução, eu acho que às vezes é até pior do que a inimizade. Quando um parente se levanta contra nós, se afasta do evangelho ou não quer saber de Deus e nos critica, a gente entende. Agora, quando vem uma mãe, meu filho, filho, não vai à igreja hoje não, eu vou ficar sozinha. E começa a sedução. A mãe, o pai, um filho começa a seduzir os cristãos, e aí por causa do cachorrinho em casa, por causa da a mamãe que está coitadinha, por causa do filhinho que não quer a igreja, que ele precisa ver o jogo de futebol, então por causa de um, de outro, a gente é seduzido e vai enfraquecendo na fé. Você conhece essa história? A sedução dos parentes usado por Satanás. Amor, a gente podia tirar esse fim de semana para ir passear e viajar, então não vamos à igreja, vamos viajar e tal. Mas eu tenho compromisso, eu já assumi o compromisso, eu preciso estar lá, tem gente que precisa de mim lá, mas querido, vamos viajar. Sedução. A sedução é um perigo terrível de Satanás. Então ele atua no nosso meio, através dos nossos próprios irmãos, fazendo alguns se levantarem para nos criticar e fazendo outros se levantarem para nos seduzir, para nos enfraquecer espiritualmente. Perigos de todo jeito. Que você entenda isso. Paulo alertou. A gente precisa alertar uns aos outros, e tanto mais quanto vemos que vai se aproximando a volta de Jesus. Não é hora de perder tempo, meu irmão, não é hora de ficar passeando aí pelos pecados do mundo, não é hora de você ficar aí passeando pelas atrações do mundo e desviando o seu coração do Senhor. Ame as pessoas que Deus colocou nas suas mãos, cuide com zelo, porque se você não cuidar, o lobo vem. Se o lobo não vier, pelo menos o bode enganador vai espantar a ovelha, ou a ovelha gorda vai machucar a ovelha magra. Perigos dentro da igreja. E nós vivemos uma época assim. Os líderes não estão cuidando dos membros. Há um monte de gente ajuntada numa igreja que não tem cuidado pessoal. Os líderes não estão cuidando das ovelhas. Este é o modelo. Cada cristão precisa ter um líder, precisa ser cuidado, amado, e o pastor precisa conhecer cada uma das ovelhas. Isso é pastor. Um que fica aparecendo na internet, viralizando, aparecendo, dando entrevista não sei da onde, viajando para cá, comendo nos melhores restaurantes. Esse daí está mais para lobo ou cabrito do que para um pastor verdadeiro. O pastor cuida das ovelhas uma a uma. Mas como ele não pode cuidar de muitas, então ele precisa de células, de delegar a sublíderes que cuidem uma a uma das ovelhas. Este não é o modelo no Brasil, infelizmente, mas é o que Deus quer. Meu irmão, você está ligado realmente a um corpo, você tem um líder. Minha irmã, você tem uma líder a quem você presta contas e dá relatório, conta a sua vida, busca orientação, ora com ele ou ora com ela. Você tem um líder na sua vida que ama você. Você está ligado assim, e você é líder para alguém, você está cuidando de alguém. Pois é, responda isso para Deus antes que seja tarde. Quando Jesus perguntar, aí não vai ter mais jeito, você não vai ter mais o que responder. Responda agora, enquanto você pode voltar atrás e recuperar o tempo perdido e começar a dar fruto. Comece a pensar nisto agora.